Apenas duas dicas para os homens que estão sofrendo com infecção urinária. Olá, eu sou o professor Paulo Candé, mais uma vez aqui com vocês com um conteúdo muito importante. Já vou dizendo o seguinte: mulheres, não fiquem com raiva de mim, porque eu disse que é para os homens e tal. Afinal de contas, mulheres também sofrem com a infecção urinária e até com muito mais frequência do que os homens. Mas eu vou explicar por quê, especificamente para os homens, muito embora todas as mulheres elas vão se beneficiar com tudo isso que eu vou falar aqui. Pelo conteúdo, os homens eles vão entender porque isso é direcionado principalmente a eles. Ontem eu tinha terminado um atendimento lá no consultório. Aí eu estava num estabelecimento comercial e eu tive a oportunidade de ouvir um senhor, mais ou menos na minha faixa de idade, comentando que estava com infecção urinária. Eu estava de branco, ele me viu, a gente começou a conversar. O que é importante aqui? Até 15 meses atrás, ou seja, até antes de março de 2020, não era um negócio comum você ver homens com infecção urinária. Isso era muito comum com mulheres. O problema é que, como a gente lida com a saúde das pessoas, o que eu tenho observado é o seguinte: como eu disse, nos últimos 15 meses, tem se tornado muito mais comum a gente observar esse tipo de afecção surgindo também com muito mais frequência nos homens. O que a gente tem observado é que, como eu disse, que nos últimos 15 meses, a frequência do surgimento de infecção urinária em homens tem aumentado muito. E isso se deve a uma série de fatores. Como eu disse, são uma série. Eu vou citar uns dois, que já é o suficiente para vocês entenderem. O primeiro fator é o seguinte: se você é alguém que tem um relacionamento sério e estável, tem um noivo ou uma noiva, é casado, normalmente o seu relacionamento sério e estável faz com que você tenha uma vida sexualmente saudável que vai lhe proporcionar uma vida fisiológica saudável também. Substâncias que o corpo do homem secreta durante uma relação e substâncias que o corpo da mulher secreta durante uma relação sexual, vejam que coisa interessante, são extremamente saudáveis para conseguir produzir imunidade de regiões genito-urinárias, tanto no homem quanto na mulher. Vejam que coisa interessante. Tanto as secreções do corpo do homem beneficiam o sistema imune genito-urinário da mulher, quanto as secreções do corpo da mulher beneficiam a imunidade do sistema genito-urinário do homem. Ou seja, é uma troca saudável de benefícios. O lógico é que, se você não tem uma vida sexualmente estável, esse tipo de benefício você não vai ter. Um segundo fator é o seguinte: a ocitocina que o corpo da mulher produz beneficia ela, lógico, mas por ser inalado de forma sensorial pelo homem, isso também vai ter um benefício para ele. A falta da ocitocina, que é secretado pelo corpo da mulher, principalmente durante o ato sexual, vai imunizar, vejam só, vai imunizar o homem, além das secreções que o corpo da mulher naturalmente produz durante o ato sexual. Vejam que coisa fantástica. Só que as relações voláteis de hoje, as relações superficiais, impedem também que o homem acabe construindo um sistema imune forte. Não é segredo para ninguém que distúrbios desse nível começaram a surgir com muita frequência de março do ano passado, 2020, para cá. Da mesma maneira que não é segredo para ninguém que nunca na história do Brasil houveram tantos casos de divórcio e separações como no ano de 2020. Isso não é segredo. Se você ainda não sabe disso,
pesquise um pouquinho. Você vai se assombrar com o resultado. Além das duas dicas que eu vou citar aqui para o homem que já desenvolveu a cistite, a infecção urinária, eu poderia citar aqui uma terceira, como sendo: tenha um relacionamento estável. Se é para se relacionar sexualmente, se relacione com uma única mulher. Tenha na sua vida uma única mulher. Você não concorda comigo? Não tem problema. Isso é a minha opinião como pessoa e a opinião de um monte de profissionais e cientistas que têm suas opiniões corroboradas pela ciência. Então, isso que eu estou falando, além de ser a minha opinião, é corroborado pela ciência. Então, o que eu falo aqui tem base científica. Então, o bônus dessas minhas recomendações é: você, homem, tenha relacionamento com uma única mulher. Você, mulher, se relacione sexualmente com um único homem. Dito isso, vamos então para as nossas duas recomendações. Primeira, o que você tem que pensar é como prevenir para nunca vir a sofrer disso. Como é que você vai fazer isso? De uma maneira muito simples. Olha só, tenha sempre em casa vinagre de maçã. De preferência um vinagre com a melhor qualidade que você puder encontrar. O que é que você vai fazer? Pega um recipiente de 500 ml e coloca água. Eu sempre gosto de fazer com água gelada. Nesse recipiente de 500 ml com essa água, você acrescenta 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. E você vai tomando esses 500 ml com as 2 colheres de vinagre de maçã, vai tomando naturalmente, progressivamente. Se quiser tomar de uma vez, toma. O que é que isso vai fazer? Incrementar uma limpeza renal em você, que com o tempo vai cada vez mais reduzindo os riscos do desenvolvimento de uma infecção urinária. Somente isso. Durante quanto tempo faz isso? Quantas vezes por semana você come? Todo dia, né? Quantas vezes por semana você toma banho? Todo dia, né? Então, quantas vezes você vai ingerir essa água com vinagre? Todo dia. É simples ou não é? Agora vejam, essa primeira recomendação é para aquelas pessoas, homens e mulheres. E nesse caso agora, por tudo que eu falei, principalmente homens. Isso é para aquela pessoa que não desenvolveu infecção urinária e quer prevenir. Se a pessoa já desenvolveu, ela não vai fazer apenas isso, ela vai fazer algo a mais, que eu vou explicar agora. Isso que eu vou explicar agora é especificamente para aquela pessoa que já se infectou com a infecção urinária, tá bom? O que é que você vai fazer? Você compra uma abobrinha e você vai pegar esta abobrinha, bater no liquidificador com 300 ml de água. Bate bem, bate bem, bate bem. Depois que você bater isso, o que é que você vai fazer? Você vai coar e você vai ingerir isso que você preparou com água e abobrinha 3 vezes ao dia. A primeira vez você vai fazer de manhã, ainda em jejum. A segunda você faz à tarde, depois do almoço, e a terceira à noite, antes de deitar-se. Ou seja, 3 vezes durante o dia. Você vai perceber o seguinte, que logo de início, você que está sofrendo com tudo aquilo que é característica da infecção urinária, ardência, ida várias vezes ao banheiro, isso aí naturalmente já da primeira vez você vai começar a sentir alívio. Pergunta: essas 2 dicas que eu citei, tem alguma dificuldade em fazer isso? É tão simples. A principal mensagem que eu queria explicar aqui é o seguinte: eu comecei chamando a atenção que a infecção urinária ela é mais comum em mulheres. Então o principal recado meu é o seguinte: para um pouquinho e pensa, por que é que isso começou a aparecer, começou a surgir com tanta frequência também nos homens do ano passado para cá? Para um pouquinho e pensa, por quê?
As razões para isso acontecer não se limitam apenas ao que eu apresentei para vocês. Tem muito mais. E são coisas que tem como a gente corrigir. Como, por exemplo, se o seu corpo não produz colecalciferol, que é a vitamina D, você não vai ter esse sistema imunológico forte o suficiente para te defender de uma infecção urinária. Para quem não sabe, o corpo só produz colecalciferol quando você toma radiação solar, ou seja, tomar sol. Ficar em casa não tem como tomar sol, não tem como o corpo produzir colecalciferol, então as infecções fazem uma festa. Então, para mim, não me causa espanto o monte de problemas de saúde que estão surgindo agora. Então, você homem que se preocupa com a sua saúde, pense um pouquinho sobre o que eu falei. Você mulher que tem ao seu lado um homem que você ama, seu marido, seu noivo, seu namorado, seu pai, compartilhe esse vídeo com ele e vamos disseminar conhecimento. Esse foi o meu recado de hoje. Do fundo do coração, espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Não se esqueça que essa semana ainda é o relançamento do nosso treinamento de shiatsu scalpiano. Olha, muita gratidão por você estar aqui acompanhando o nosso trabalho. Tenha certeza, Deus já nos abençoou. Muita paz. Tchau, tchau.